Joia. Bom, primeiro, obrigado. Obrigado por estar aqui. Imagina. Tá certo. E tudo bem? Final do Natal aí? Tudo certo por aí? Como Tudo estão? bem. É, o... A gente acabou também fazendo uma viagem, que isso também ficou complicado também. E... Uhum, Mas no final, as viagens que eu faço acaba tendo também um pouco contexto de trabalho, né? Porque a gente acaba, durante o tempo aí, fazendo algumas negociações, né? Principalmente, acabei vendo coisa com o Manolo. Acabei vendo coisa de uhum, um cliente novo aí que eu estou vendo também, para a gente trazer para a Promart, né? uhum, E, e aí eu acabei voltando no sábado também. Então, eu falei, deixa eu marcar tudo para segunda que vai estar mais tranquilo, né? E uhum, aí, e aí fica mais fácil de a gente poder conversar. O que era mais importante era realmente você, e o Enzo, né? O pessoal, de certa uhum, forma, eles estão já acostumados com o andamento das atividades, mas é importante que aí eu interajo contigo, falo um pouco do que está acontecendo. Não é digamos assim, um, um- um modelo ainda totalmente finalizado, né, no sentido de saber quem vai atender cada cliente, uhum. mas é legal você entender e saber um pouco da história deles, para que eu possa, também no decorrer do tempo, você consiga também entender um pouco da dinâmica conhecer, né? Não ficar tão estranho. Se de repente falar assim, ó, preciso que você fale com o Manolo, por exemplo, né? Uhum. É bom você entender um pouquinho quem é, o que é, quem são as pessoas, né? Como estou gravando, depois qualquer coisa você anota, se quiser anotar agora também não tem problema nenhum. Beleza. E a gente fala, só um instantinho, só pegar uma caneta aqui. Você está vendo Tá. minha tela, né? Tô, aham, tô sim. Tá, espera só um instantinho. Né? Vai. Eu vou passando aqui para dar uma ideia do pessoal, tá? Então, só para recapitular, né, o que eu falei, a gente acabou entendendo pela demanda, e eu validei isso também com sócios que eu tenho, né? Eu tenho sócios tanto no Bilinked como na Promart, né? Uhum. Meu sócio da Promart está no Brasil, está na região de Campinas, e, e isso daqui tem mais a ver com a Promart mesmo, né? Com a empresa da gente, né? Deixa Aham. eu ver, deixa eu ver aqui, porque eu também tinha que botar meu fundo. Dá uma olhada aqui. Vi que você colocou. Peraí, rapidinho. Tá, joia. Aí. Joia. Agora acho que tá aparecendo no Aí. fundo, né? Tá. Tá sim. E deixa eu ver aqui. Agora que na dúvida está aparecendo minha tela também. Para você. Uhum. Tá aparecendo? Tá. Peraí. Ah, então tá. Deixa eu só ver. Hum,
né? Uhum. Tem que fazer o seguinte aqui. Ó, de novo aqui. Aparecendo ela inteira, com todos os nomes, não? Tá, aham. Desde a RB Farina até a P Florestas, não? Tá aparecendo todos os nomes? Tá, aham, do 11 ao 17. Ah, então tá bom. Então tá joia. Bom, é, a ideia aqui, a gente, como eu estava te falando, né? O nosso trabalho da Promart, na essência, a gente é uma consultoria de negócio, né? O trabalho que a gente faz, isso também serve até para currículo e para desenvolvimento profissional de vocês, é fazer esse trabalho de ajudar as empresas a desenvolver negócios, sobretudo aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. E o modelo nosso, eu acho que eu já tinha te explicado também, é o modelo de franquia, né? Acho que na última reunião eu até apresentei um modelo, deixa eu ver se eu tenho aqui tá aparecendo a tela agora ainda, esse negócio da franquia, produto. Tá, aham, Tá, eu tô aqui de tela, né? Tá. isso. Então, o que acontece? A ideia da franquia é aquilo que eu estava falando, né? O, o que a gente enxerga como cliente é o estabelecimento comercial, né? Uhum. Digamos que a ideia da franquia se desenvolveu muito com a questão da alimentação. O caso mais emblemático aí é o do McDonald's, né? Uhum. E a gente, como consumidor, por experiência, quando você vai no McDonald's, você entra no outro McDonald's, você tem a mesma leitura de negócio, você tem a mesma referência de atividade, ou seja, basicamente você vai contar o mesmo produto, né, o mesmo tipo de atendimento, o perfil das pessoas, o uniforme, o ambiente, a decoração, tudo leva a esse modelo, digamos assim, né, digamos assim, multiplicável, né? Que você tem Uhum. no mesmo lugar, você pode ter em vários outros. Então, é comum numa loja, quando a gente fala de franquia, a gente tem a questão do produto, a parte de estoque, né, dos produtos que você coloca, o gerente, a equipe, o local, um modelo de vendas, um modelo de administração, manutenção, que você tem toda uma estrutura voltada à franquia. A diferença de um estabelecimento com relação à franquia é que você passa a ter um suporte, eu coloquei aqui do lado esquerdo, né, de todas essas áreas aqui com relação aquilo que você precisa para performar. Então, Uhum. do lado direito, eu coloco justamente o que que é esse suporte por parte do franqueador, né? Então, o elo de conexão da franquia com o franqueador é justamente ele entender que para tudo que ele precisa para a loja que está do lado esquerdo, ele encontra em departamentos que estão dentro do franqueador, tá? Uhum. Então, nesses clientes que a gente tem, é comum ele ter o negócio, ele tem a franquia, ele tem a unidade. Aí ele fala assim, eu vou multiplicar esse negócio. Então, automaticamente se entende que ele vai ter que ter uma estrutura, ele vai desenvolver gradualmente uma estrutura que vai dar suporte para aquela unidade do franqueado, que está do lado esquerdo, certo? Uhum. Então, o franqueador, ele começa a desenvolver aptidões executivas, ele começa a virar uma grande empresa, né? Quer dizer, se a gente for para uma empresa, aquilo que eu falo, qualquer sei lá, uma seguradora, a Apple, a IBM, Coca-Cola, qualquer empresa, Volkswagen, qualquer empresa vai ter departamentos que estão mais ou menos do lado direito aqui. Ele tem departamento de Uhum. produto, departamento de marketing, de operações, de RH.
de TI, a parte jurídica, a parte de expansão, de crescimento do negócio, a parte de arquitetura e obra, né, para desenvolver estabelecimentos, né? O conceito é similar, Uhum. né? Se a gente pegasse, por exemplo, uma concessionária da Volkswagen, você tem que ter lá um padrão, né? Vai botar o produto que é o carro, você vai ter que ter uma estrutura de marca para vender o carro, lá, propaganda na TV, tem que ter um pessoal que Uhum. vai fazer atendimento, a parte de contratos, legal. Você tem todo esse leque de departamentos voltados a desenvolver o negócio voltado à venda de um carro, né? Uhum. De uma certa forma, não é franquia, porque está ligado a uma empresa grande, mas ele poderia ter a ideia de multiplicar, né? Ou seja, de ser franquia, através digamos assim, da multiplicação do mesmo modelo em vários estabelecimentos, tá? Uhum. Tudo bem? Então, na realidade, a franquia tem essa sistemática, ou seja, ela se consagrou para poder pegar aquele modelo de negócio reconhecido e dar suporte para quem quer montar aquela unidade através de áreas de apoio para ele. Tudo bem? Uhum. Tudo bem, né? Então Sim. tá. O que acontece voltando aqui? Então, tudo que está do lado esquerdo, tudo que está aqui listado do 117 são negócios, operações que a gente atende Uhum. e que, de certa forma, eles têm ou não um grau maior de desenvolvimento com relação àquela estrutura que eu falei de franqueador, tá? Eles Entendi. têm, na realidade, a franquia, que é aquela questão do lado esquerdo que eu falei. Ele tem produto, ele tem a loja, ele tem equipe, tem gerente, tal, tem tudo aquilo que é importante para uma loja funcionar. Ele, Uhum. ele, ele está começando a desenvolver toda essa parte do franqueador. Então, nesse momento, quando ele decide ser um franqueador do negócio, ele, na cabeça dele, assim como na nossa, a gente já sabe que ele está começando a desenvolver esse lado direito aqui, esse lado da estrutura, digamos, corporativa do business, Uhum. tá? Tudo bem, né? E Uhum. é aquilo que eu falo, cada um deles vão ter mais ou menos estrutura desse lado direito. Pode ser que ele tenha uma estrutura de produto já resolvida, ele tem um negócio se funcionando, mas pode ser que ele tenha já um executivo ligado ao produto, pode ser que ele tenha uma estrutura de operações já desenvolvida, uma estrutura de marketing, começa a ter departamentos aqui que já estão ajudando ele, e que com o decorrer do tempo, ele vai ficando cada vez maior. Essas áreas de apoio aqui acabam ficando, começa a ter muita demanda da franquia, das unidades, para que justamente ele dê apoio a tudo aquilo que ele precisa para performar no negócio dele, tá? E que para uma Certo. unidade, talvez você não precisa de muita gente aqui para dar apoio para ele. Às vezes o próprio dono está dando apoio para a unidade, tá? Uhum. Agora, quando você começa a ter uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 15, naturalmente você vai começar a ter demanda cada vez maior do lado corporativo, tudo Sim. bem? Uhum. Deu para capturar, né? Então tá. Deu sim. Então, a ideia basicamente é essa em termos de estrutura. E aí, aquilo que eu falei, cada um, a gente tem questão da franquia, questão da unidade, que seria identificar o que é o produto de cada um deles, a parte gerente, equipe, local e como é que ele é feito, e tem a parte da franqueadora que está sendo desenvolvida, tá? Então, Uhum. indo por partes agora. Eh, a gente tem clientes em todos os segmentos aí, a gente tem todos os segmentos aí, pelo menos quatro, cinco, né? A gente tem cliente sobre muitos na área de alimentação, né? A Uhum. gente tem cliente na área de construção, a gente tem cliente na área de educação, né? Área de serviços, né? Então, o, o leque de atividades é amplo aqui do lado, do lado esquerdo aqui, né? Então, você entender que é possível multiplicar o negócio da franquia, mas a Uhum. gente tem que
colocar, pensar a cabeça justamente assim, como a gente qualifica todos esses trabalhos aqui de produto, operações do lado de cada um deles, para entender como é que a gente monta o lado direito corporativo da estrutura, que vai dar apoio à franquia, tá? Entendi. Então tá. Então o que acontece? RB Farina, que é o primeiro cliente que aparece aqui, é uma empresa de construção, tá? Simplesmente de construção. Ela tem Uhum. 40 anos, tá? E ela especializou somente com área de telhado, eles chamam de roofing, tá? Uhum. Depois eu vou mandar no grupo também os sites, algumas outras referências de cada um deles, mas é uma Beleza. empresa que trabalha com coisa que a gente nem imagina, né? Porque a gente que veio do Brasil também, a gente acha que, sei lá, manutenção de telhado é muito raro. Às vezes a pessoa fala, né? Você chama uma Uhum. pessoa lá que vai fazer reparo de um telhado, né? Se quebrar alguma coisa assim, né? Agora aqui Sim. não, agora chega até a universidade, chega até a ter faculdade de gente que se forma ela chama eles chamam de roofeiro, né? Roof, ROOF, telhado, Aham. cobertura, Sim. né? E eu não sabia, ela me disse isso durante esse ano aí, que existe uma faculdade que a pessoa se forma, acho que 2, 3 anos, como especializado nesse tipo de atividade para ver como é importante, né? Como tem Aham. relevância, né, no mercado. E aí eles têm 40 anos, é uma empresa que está milionária hoje, está muito rica até. Eles devem ter algo em Uhum. torno de uns 30 funcionários, pelo menos, né? Além de outros subcontratados, né, que serão pessoas que são terceirizadas lá quando tem a devida demanda, tá? Uhum. Então, eles, por estarem até no estágio, uma empresa rica, digamos assim, eles já estão construindo um prédio próprio deles, lá na região de Boston, tá? Geograficamente, você sabe onde fica mais ou menos Boston, né? Aham. No norte lá dos Estados Unidos, que é bem frio, né? Eu estava por aquela região, inclusive. Ali Sei. é temperatura de -10, -15, -20. É um Entendi. trabalho árduo, ou seja, normalmente no frio, quando tem neve, é que tem mais trabalho, né? Uhum. Faz E aí eles sentido. até quando eu fui lá agora, em novembro, até me deram uma jaqueta, uma blusa de trabalho. Nossa, a jaqueta parece uma lona, sabe assim? Não passar frio mesmo, né? Aham. Então é o tipo de negócio bem solicitado, digamos assim, por isso que tem demanda. O dono atual, que é o Ricardo Batista, ele não fundou a empresa, ele comprou a empresa já em andamento, isso há talvez há um torno de 10 anos, né? Uhum. E a executiva principal se chama Flávia, tá? E aí Certo. da Flávia tem também o Juliano, que está cuidando da área de marketing, mas ele na realidade é um bom videomaker, ele era cameraman da Record, da SBT no Brasil, né? Uhum. Foi, e ele desenvolve vídeos muito bons, né? E eu estive agora em novembro, eles montaram um escritório exclusivo para franqueadora. Então a gente vai, quando eu fui lá, tinha uma sala de reunião que eu usava, mas tinha uma Uhum. salinha da Flávia, tinha uma área de recepção, né, para a gente atender investidores, né? Então, eles já não só estão preparados, né, para expandir, né, como já criaram uma estrutura física até de franqueadora. Sim. Acho que não tem nenhum outro caso aqui de gente que fez um escritório desse. Então, por isso Aham. que eu atendi umas 6 pessoas lá, que estão em andamento. Quem está cuidando mais disso é o Matheus, né? Uhum. Mas é bom você saber também um pouco da história para tapar do que é RB Farina, tá bom? Sim, sim. Tá. Inclusive, os clientes que estão aqui em cima, né? Você pode ver que na segunda coluna tem um, dois, três, quatro. Eu coloquei até por nível de importância até, né, do que está acontecendo. Ah, Aliás, tá, entendi. Aham. aliás, deixa eu dar um sorte aqui, que a gente vai meio que. Então, deixa eu colocar aqui de novo numa ordem melhor, ficar mais fácil para entender.
Pronto, já colocou agora numa ordem melhor aqui. Peraí, vou fechar aqui. Pronto, tá vendo, né? Aham. Tá, bom, vamos lá. O segundo caso aqui é o Manolo. Os três primeiros aqui são clientes que estão dando uma demanda considerável, tá? O Uhum. do grupo 2 também. Ou estão dando, ou vão começar a dar uma demanda considerável também. É, aliás, até o 3. O 4, o 4 também, né? Acho que o 4 aqui dá até para colocar aqui. Peraí. O Birink já vai gerar uma demanda. Paulista vai gerar demanda também no 2. E a Birink vai gerar uma demanda. Peraí, considerável aqui. Só um instantinho, só que eu vou trocar de sala aqui. Tá? Tá. Chegou meu cachorrinho também. Você tem cachorro aí também, né? Sim, agora eles resolveram começar a brincar aqui. Ah, é? Aham, aí, ó. Você tá na tua cidade agora, né? É em Itararé, é aí? Eu tô em Curitiba. Ah, você é em Curitiba? Eu vou passar o ano novo aqui. Ah, entendi. Certo. Eles vão juntos sempre. Oi? Eles vêm juntos sempre. Ah, tá certo. A gente viajou até, acabou deixando o cachorrinho aqui, tem uma pessoa que acaba fazendo uma espécie de hotelzinho de cachorro para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo. É, às vezes não dá pra levar, daí a gente chama alguém também. Mas quando dá, a gente traz junto. Entendi, entendi. Fica só um instantinho, só que eu tô constante. Peraí. Tá ouvindo? Tá tudo bem? Eu sei. Ah, então tá bom. Joia. Ó, tô dando sequência aqui naquilo que eu estava explicando. O Manolo, ele. Deixa eu botar aqui na ordem correta aqui, porque eu mexi um pouco. Joia. Tá. O Manolo, ele é um dos clientes principais da gente. A gente também está com ele já há 2 anos e meio. Eles é uma operação que tem no Brasil já há 22 anos. Ele tem 11 lojas no Rio de Janeiro, na região do Rio de Janeiro, e mais na região periférica, não tanto na parte da zona sul do Rio, e veio para os Estados Unidos em 2019. Né? E digamos que ele começou a fazer sucesso em 19 agora, quer dizer, desde então sempre teve cheio.
e resolveu fazer franquia em 2022, tá? E Uhum. desde então a gente está ajudando eles. Nós vamos partir agora para o terceiro ano. Não, a gente foi contratado em 22, 23, 24, 25. Nós vamos completar 3 anos com eles, né? Sim. É a operação mais complexa que a gente tem. É um restaurante com 40, 50 funcionários às vezes. E o dono é o Marcelo, a principal executiva é a Suyen, né? Ela seria uma Uhum. mescla de produto com operações, né? A gente tem o Thiago, do marketing também, que é uma pessoa que já seria o embrião da franqueadora, e os outros departamentos, boa parte está sendo feito pelo Marcelo e outra parte pela gente. A parte de exposição, parte de contratos, a gente acaba ajudando um pouco no marketing também, né? E toda a consultoria estrutural. A gente está conversando, tivemos uma reunião semana passada, a ideia, a princípio, é estar renovando, né, por mais um período. Uhum. Mas é mais que você está a par também, porque pode ocorrer de eventualmente você estar também ser envolvida. É aquilo que eu falo, em que pese a gente ter colocado talvez um outro nome aqui, junto no Manolo, pode acontecer de alguns casos acabar te envolvendo também, tá? Sim. Por causa de alguns clientes, de perfil, esse tipo de coisa. Eh, enfim, então nós já inauguramos agora em setembro, em Miami, uma segunda unidade. A gente já tinha uma unidade numa região chamada Deerfield, né? Montamos uma segunda na região de Aventura. Ele já tem 2 unidades em Orlando. Eles têm uma unidade em Boston também. Estão montando uma segunda, já está em montagem, numa outra região chamada Cape Cod. Então nós vamos ter 2 em Boston, 2 em Orlando, 2 na região de Miami. 6 unidades no total, Legal. tá? Está em montagem também a unidade de Tampa, né? Uhum. E a gente está em negociações avançadas e assinando contratos com vários outros lugares. Contrato assinado com Atlanta, com Porto São Lucie, que é uma outra região aqui na Flórida. A gente tem Las Vegas também. eh, Assinou também com o pessoal em Newark, que fica perto de Nova York. Então, é uma operação que ainda esse ano deve fechar mais 3, 4 contratos, pelo menos no próximo ano, né? Que vai Uhum. estar acontecendo. Além de outras pessoas que estão aparecendo. Amanhã mesmo eu tenho uma reunião com uma pessoa que mandou mensagem, acho que foi na sexta ou no sábado, inclusive americano, né? Eu comecei a falar em português com ele, ele começou a mudar para inglês, eu falei, bom, eu cheguei em inglês aqui, por isso que vai acabar envolvendo o Matheus até, porque talvez por Aham. o contexto da gente estar tendo que falar, deve ser um americano estar interessado, e isso pode acontecer também, tá? Sim. Bom, aí a terceira operação aqui é a Brave Burger, é uma operação de hambúrguer que o dono é o Sérgio e o sócio dele chama-se Ademir, né? Uhum. A pessoa do marketing, que eu ainda não tive contato, mas fiquei sabendo por intermédio do Rodrigo, se chama Osmar, né? É comum a gente no começo sempre ter os donos e alguém meio marketing, né? Porque Certo. exige, exige algumas aptidões a mais aí, né? Então, na RB Farina a gente tem o Juliano, no Manolo a gente tem o Thiago, na Brave Burger a gente tem o Osmar, né? Mas tem os donos. Os Uhum. donos basicamente é o que fazem toda a parte estrutural, né? Quando a gente fala de produto, operações, a parte legal fica com a gente. Eles contratam a gente Uhum. muito para fazer isso. A parte de exposição também, que é atendimento de leads interessados, né? Eles sabem que tem toda Sim. uma regrinha para fazer negociação de franquia, análise de mercado, tal, esse tipo de coisa fica com a gente, né? Parte de marketing eles terceirizam, então fica assim, produto, operações, meio com os donos, marketing a gente terceiriza, a gente fica com exposição, a parte legal, a parte de arquitetura e obra, normalmente a empresa cuida, né, o franqueador, né? E a parte de treinamento a gente divide, a gente ajuda a coordenar, mas eles que dão treinamento também. Então, meio que a estrutura corporativa, ela é embrionária, ele tem 3, 4 pessoas envolvidas, na qual a gente se inclui, tá? Certo. Tava falando mais ou menos alguns nomes aqui para você ter familiaridade aí. Então, a Brave Burger é outra que também está começando a exigir. A gente assinou um contrato recente aí. O, o sócio do,
do Sérgio, que é o principal executivo, que colocou dinheiro também, é o Ademir. Ele ele estava num processo de imigração pela cidadania italiana, ele acabou de chegar agora dia 12, e é uma coincidência, porque na verdade, assim, os filhos namoram. A filha do Ademir namora com o filho do Sérgio, né? Uhum. E aí Ah, eu me lembro de ter mencionado, acho que na última reunião que a gente fez. isso, então, eles vieram para fazer o intercâmbio, a menina veio, acabou, enfim, namorando com o filho, e aí os pais se conheceram e acabaram se tornando sócios, né? Uhum. Já tinha vontade de vir para cá, enfim, tá uma, uma situação aí de desenvolvimento familiar aí, da franquia, né? Acabaram se integrando. Sim. Bom, a quarta operação que está aqui é a Kingdom Açaí, Uhum. como o nome já diz, é açaí, né? Sim. Eles estão aqui há uns 8 anos, ó, 7, 8 anos. Mas digamos que ela pertence a um proprietário chamado Cleston, tá? Uhum. É muito provável que eu te envolva aqui também, viu? Mas tudo bem, eu vou deixar aqui. A gente coloca no Enzo aqui, mas ainda não é totalmente certo aqui. Mas Certo. é bom se tapar aqui, porque na realidade a gente foi contratado para quase fazer tudo, né? Ah, que Porque no final, a gente que está trazendo. O Kindle Açaí era uma operação que trouxe o Cleston até os Estados Unidos, foi por onde ele começou. Ele criou toda uma logística operacional para trazer açaí, até porque ele já tinha umas franquias no Brasil. Ele chegou a Uhum. ser franqueador, ter acho que 15 franqueados e tal, mas acabou desfazendo toda a estrutura no Brasil. Por isso que ele tem uma noção muito forte do que é ser franqueador, né? Uhum. Mas digamos que ele deu certo com o negócio de comida japonesa, que ele chama de Kingdom Sushi, né? Uhum. Digamos que ele apanhou um pouco nas. Porque, a bem da verdade, também o açaí não é um. Se você olhar para os outros negócios de comida, ele tem um faturamento bom, mas normalmente quem trabalha com alimentação, mais alimentação mesmo, que é o caso do Manolo, Baby Burger e tal, acaba tendo uma performance um pouco melhor, né? Sim. Mesmo pizza, tal, esse tipo de coisa. E aí ele ficou um pouco de lado o projeto do Quinoa Açaí, né? Como o Preston é sócio do Manolo em uma unidade de Miami, né? Eu acabei me aproximando dele por causa que eu conversava muito com o pessoal do Manolo, e aí falou Uhum. dele, porque na realidade eu tinha uma demanda de açaí, né? Lá atrás, há 3 anos, eu fui contratado por uma empresa da Califórnia para desenvolver uma operação chamada Açaí Republic na Flórida. Já tem Uhum. 10, 11 unidades na Califórnia, e eu trouxe o meu sócio da Promart para montar essa operação. Meu sócio aportou dinheiro, aportou capital. Eu trouxe um outro casal para ser sócios da gente, né, porque eu não conseguiria estar no dia a dia da operação. E a operação foi Uhum. aberta em maio do ano passado, certo? Está performando já há mais ou menos um ano e meio. E o meu filho, inclusive, trabalha desde então lá. Está sempre na Uhum. escala lá, indo lá, tal, tem indo lá. No Açaí Republic, tá? Acontece que na virada do ano, houve um desentendimento entre esse meu sócio e o pessoal da Califórnia. E aí ele Entendi. resolveu vender a unidade da Açaí Republic, que seria nossa, porque a promessa é que a gente virasse franqueador do Açaí Republic na Flórida. Eles descumpriram, basicamente eles descumpriram. Mas Uhum. meu sócio não quis criar problema, vendeu a unidade para eles de volta, recuperou boa parte do capital e ficou dessa forma, né? Esse casal que era sócio continuou na operação, eles têm 20% e está tocando. Só que com esse desfecho, né, que a gente meio separou, a gente assinou no contrato dizendo que a gente teria a possibilidade de trabalhar contra o açaí. Foi por esse motivo que eu comecei a falar com o pessoal do Quindom Açaí, e isso foi mais ou menos na virada do ano, faz mais ou menos um ano já. Aí essa Uhum. família, que eram franqueados meus da Morana no Brasil, em São Luís, Fortaleza, no Pará, eles estavam naquela região, eles me procuraram,
querendo montar um negócio, porque o filho dele estava querendo vir para cá, né? E aí o casal chama Edson e Verônica, são os donos aí Uhum. eles têm 15 Lupos, né? Aquela loja Lupo de meias. Eles Sei. têm Tip Top, que é aquela loja de moda infantil, tem mais umas 4, 5, tem mais umas 3, 4 morando. Eles hoje estão batendo quase 30 operações de Teresina, Fortaleza, São Luís e Belém. Toda aquela parte norte lá, eles têm várias lojas. São empresários Legal. assim, bem sucedidos, que estão indo bem lá, mas o filho, Uhum. o Giovanni, queria vir para os Estados Unidos, ficou um tempo aqui, fez um intercâmbio e tal, gostou, quer montar negócio aqui. E aí foi que juntou a ideia de eu estar falando com o pessoal da açaí, falando com eles, que eles têm fazenda também, queriam plantar açaí. Aí a gente fez uma combinação, isso em março, abril. Vieram para cá, viram, gostaram e a gente começou a avançar. E aí a gente avançou na busca de um ponto. Aí eu falei, para facilitar a vida de todo mundo, vamos pegar um ponto perto da minha casa, que eu consigo botar minha família para trabalhar, né? Inclusive meu Uhum. filho, que já está com know-how, e o Giovanni, que é o filho, viria para cá, moraria na região. Então é uma operação, inclusive, que a gente vai ter um envolvimento meio muito forte até, né? Uhum. E esse franqueador chamado Claston, ele já tinha, além da loja própria dele, que fica numa região turística aqui de Orlando, chamada International Drive, ele tem mais 3 operações fora da região de Orlando, na costa do Atlântico, lugar chamado New Smyrna, Porto Orange, que é algumas regiões na costa do Atlântico aqui perto de Orlando, que são que, na verdade não chega a ser um franqueado porque ele não tem o contrato de franquia, mas são parceiros dele que são americanos, uma família que está tocando essas operações. Então Uhum. aí, veio a calhar tudo isso daí, a gente fazer um modelo sustentável de franquia com relação a essa família que está vindo, né, do Brasil, que vai montar, e também a gente formalizar a operação que tem com os americanos ali, que já estão na costa, já estão há mais de um ano, esperando, 2 anos até. Uhum. Ele estava até então fornecendo, porque o pessoal insistiu e tal. Esse jeito tem uma estrutura meio montada, já com gente operando, mas que até então não estava nada formalizado, tá? Então, isso é um Tá. pouco da história do Kingdom Açaí. Vou até botar aqui, porque na verdade eu devo te passar as situações aqui, vou te envolver também, porque é uma operação tão estratégica que eu devo te colocar aqui também no meio, tá? Beleza. Tudo bem? Certo. Ok. É, Aí tem a operação que terá contigo, né? A quinta operação aqui, que é a Loves Next, que eu contei um pouco da história, né? Uhum. É uma operação Eu de coxinha, conversei também com o Matheus tá? sobre a Paula, ele me passou também a situação, como que é ali, questão de comportamento mesmo, né? Ótimo, ótimo. Você, como psicólogo, você chega a atender gente e tal? Você está atendendo? Eu no momento não, mas depois que eu Tá, me formei, eu fiz atendimento clínico, sim, por quase um ano. entendi. Mas você não tem cliente, assim, fixo, cativo. Atualmente não, porque aí eu Tá, tô com teatro, né? E aqui com vocês. tá. O, eu até comentei, né? Porque é uma operação que acho que foi na quinta, na sexta, me tirou um pouco o sono até, né? Uhum. Por quê? O que acontece? Eu tenho do lado a Paula e tenho do lado uma outra pessoa chamada André, que é uma pessoa que está interessada em montar Love Snacks. Ele tá vindo da região de Certo. Boston, tá? Ele Uhum. chegou a tentar dar um sinal para montar a unidade. A Paula também estava meio cética, mas ela falou: mas ele precisa de mais capital. Eu falei: tudo bem. Apresentei 2 empresas para gerar linha de crédito, até porque tem uma situação legal aqui. E aqui nos Estados Unidos, quando você tem uma situação legal, você tem mais facilidade para crédito, tá? Uhum. E estava tudo encaminhado. Só que a Paula ficou preocupada porque ela, pela experiência dela, pegou alguns empréstimos. Empréstimos assim, tem tudo quanto é tipo de empréstimo. Empréstimo com juros baixos, juros altos, né? Sim. E aí como normalmente acho que ela tinha que pegar de urgência, ela tem uma lembrança de que empréstimos nos Estados Unidos são caros, né?
Quando Uhum. você se Sim. pega um empréstimo a longo prazo, com juros baixos, não fica tão pesado, tá? E Uhum. foi justamente isso que eu apresentei. E aí o que acontece? Ela não, essa pessoa, inclusive, que está interessada no tal do André, é, é amigo do irmão dela, que mora ainda na região de Boston, né? Mas ela não quis avançar porque achou que ele tinha um pouco, capital limitado, tal, esse tipo de coisa, e ficou um embate agora, né? Ela, não, de certa forma, não está errada, porque ela está preocupada se ele vai ter fôlego para ter dinheiro, mas ela está errada no sentido de não acreditar que existe linha de crédito possível para ele poder se virar, né? Até porque ele tem um pouco Uhum. de dinheiro também, ele teria alguma condição lá e colocaria isso na coisa. Só que na metade do caminho, são uns 2 meses, ela resolveu parar o negócio com ele, né? E a gente falou, não, aí ele falou, tudo bem, a gente vai devolver o dinheiro a partir do momento que vier uma outra pessoa. E desde então a gente tem trabalhado. O próprio Matheus, acho que deve ter explicado, tinha uma tal de Silvia, que foi, voltou, e que na realidade acabou. A gente teve uma reunião na semana passada até. E a gente falou para ela, Uhum. olha, a franqueadora, que é a Paula, quer que você apresente mais capital. Eu falei, tem uns US$ 100.000. E não quero colocar mais. Eu falei, se você falar que tem um pouco mais, a gente pode avançar, né? Mas ela quer uma unidade e tal. Eu falei, a gente quer food truck e tal, esse tipo de coisa, enfim. Ficou um imbróglio Uhum. lá que a gente acabou não conseguindo resolver. Realmente com 100 mil não vai conseguir montar uma loja física. Daria para montar um food truck, um quiosque, alguma coisa do gênero, mas a Paula tá preocupada, não quer também arriscar. Também não tá errado, tá? Acho que é Sim. precaução demais que, de repente, a gente dá um jeito de também resolver, né? E aí ficou esse Uhum. impasse. Tem um André que está querendo, que quer montar, mas que, claro, agora ele está esperando, já que ela não quer avançar, que quer o dinheiro de volta. Tinha uma outra investidora que poderia entrar, mas a Paula achou que tinha pouco capital também para devolver. Conclusão, ele ficou quinta e sexta perguntando, né? Falar como é que vai ser o retorno. Então, eu falei, a gente já falou, né? Expliquei tudo para ele, que tá tudo exatamente tudo isso que está acontecendo. Ele falou, não, eu falei Uhum. com a Paula falou para não falar mais contigo, que ela vai devolver para mim agora em toda semana, X por semana. Aí ele ficou um pouco satisfeito, mas enfim, acho que eles estão tentando entrar no acordo, tá? Certo. E a Paula falou pro André, não, não fala mais com o Morita, tipo assim, não fala mais com o Morita porque eu resolvo contigo. Porque Uhum. ela, por outro lado, acha também que eu estou tentando de qualquer forma resolver, que eu também não estou errado, estou querendo resolver a história do André, né? Sim, Mas, com mas ela tá, certeza. e, por outro lado, ela tá achando assim que tem que ser mais criterioso, ou seja, ela tá achando que eu estou trazendo qualquer coisa para resolver a coisa do André. Não, trazendo coisas que eu acho Uhum. que dá para viabilizar, né? Sim. Então é uma situação que está meio assim. Agora, o que acontece é, eu te expliquei todo o enredo da história para você entender que, para mim, é solucionável. Não é tão simples, tão fácil. Daria para a gente Uhum. prosseguir para o André, porque tem um pessoal, inclusive eles me ligaram de novo perguntando, e o caso do André, né? Que está com o banco ali, que pode ser 150 bancos aqui que geram crédito para investidores, né? Uhum. Fala, com certeza a gente vai achar um, numa condição boa, né? E eu acredito mesmo, Sim. né? Porque, diferentemente do Brasil, o pessoal trabalha, dinheiro para eles é mercadoria. Quando ele empresta, e cobrando uma taxa de juros, se ele está ganhando mais do que o mercado, para ele está valendo. Ele botou na conta, ele joga o dinheiro lá para a pessoa e o banco Uhum. está ganhando também, né? E a Paula está com medo dessa operação, tá? Por outro lado, esse pessoal aqui, de certa forma, a gente deu um ponto final na semana passada, porque seguimos a orientação da Paula, né? Sim. Mas que eu acho que daria para tentar viabilizar, né? A gente até falou, olha, eu coloquei para eles, falei, se vocês, a Paula está meio ansiosa, mas se vocês quiserem avançar com a ideia do food truck e tal, porque a mercadoria ela fornece, a gente pode avançar. A gente só não tem um número palpável do que é Uhum. o faturamento de um food truck. Mas eles também não quiseram ir para frente e arriscar. Eu tinha que estavam meio receosos também, né? Então ficou essa situação. Como o Matheus deve ter te falado, eu acho que esse é o embrolho que está acontecendo, mas precisa fundamentalmente falar com o Paulo. Pelo que a gente conversou, assim, né, foi bem rápido, foi um pouco antes da gente começar uma reunião. A gente tinha Tá? entrado uns 5 minutos antes. E aí ele falou e é uma questão, assim, muito perceptível de insegurança, né? E uma insegurança Sim, que acaba até passando para os interessados. sim, sim. Ela tem Então, esse lado, ela. Mas o que eu te contei é que assim,
meu diagnóstico como consultor, até pela vivência e tal. O produto dela já está pronto, é coxinha, ela produz o produto, é basicamente fritar, e fritar você faz no, entre aspas, numa air fry. Claro que é uma air fry mais industrial, né? Que você vai colocar seja Uhum. no quiosque ou no food truck, né? Eu não vejo dificuldade para fazer um negócio desse, que ela acho que talvez está com receio demais para fazer um negócio desse, que resolveria o caso da Silvia É. e do Glaucio, tá? E que Uhum. resolveria também diretamente o caso do André, porque eles pagando uma parte da taxa de franquia, a gente ia pagar para ele também. Resolveu todo mundo, tá? Esse é um caminho. Sim. O outro caminho é ela acreditar que existe sim a linha de crédito Uhum. que é possível em- emprestar 200 mil numa taxa baixa pro André, para ele poder seguir em frente, né? Sim. É, o que que poderia ser o próximo passo, né? Que seria contigo, é justamente fazer um, um call, você tentar falar, né? Porque o Matheus também podia, inclusive falar com o Matheus, até porque ela já conheceu o Matheus também, Sim. fazer um call, eu, você, o Matheus e ela. Certo. Entendeu? Acho que aí você pode até se apresentar para a Paula. Oi, Paula, tudo bem? Eu sou da Promart, trabalho junto com o Morita. Quem passou o seu contato foi o Matheus. Eu estou agora cuidando da Love Snacks, né? Certo. Da parte da Promart. E eu queria saber quando você tem disponibilidade para uma reunião, Uhum. entendeu? Aí a gente falaria com o Matheus, porque a gente resgata toda a história e a gente conversa e tenta falar com ela, para a gente explicar um pouco tudo isso que eu te falei, tentar contar um pouco para ver. Se não for para esse caso, pelo menos ela reflita um pouco mais, né? Ela gosta de encontrar muito comigo também, para mim não tem problema nenhum. Ela fica aqui em Orlando, Uhum. tô de meia hora aqui enquanto com ela, vou até a loja dela também. Podemos falar junto com ela, chamar vocês também, não tem problema nenhum, tá? O que ela Sim. achar melhor. Mas ela sempre é assim, ela fala, não, tudo bem, me liga, tá, mas de repente ela dá uma. Ela é meio atrapalhada também, meio Entendi. desorganizada. Por isso que é coisa de psicólogo. Achei que tem a ver com o teu perfil aí também, para esse tipo de Aham. negócio, tá bom? Certo. Eu vou dar uma pulada aqui um pouco nos itens 2, eu vou seguir só os que estão na tua coluna, tá? Ah, tá bom. Qualquer Uhum. coisa depois eu falo rapidinho no finalzinho um pouco de cada um. É, e aí eu acho que a Fernanda aqui também eu poderia passar para você. Eu estou pensando aqui. Peraí, tentar fazer um negócio aqui, peraí. Vou dar um pouquinho aqui. Deixa eu falar da Spanner, porque eu acho que tem um perfil que pode também encaixar com o teu aqui. Tô achando até Tá. melhor. O Matheus tá atendendo, mas assim, a Spanner é a Fernanda. A gente acabou de assinar o contrato com ela agora em dezembro, tá fazendo duas, três Uhum. semanas. Ela é uma escritório de contabilidade, tá? Certo. Até então, eu trouxe ela para a gente, ela, ela me viu, a gente participou daquela feira, não sei se você lembra que a gente foi numa feira em setembro em Miami, Expo Brasil Flórida, a gente falou muito, Sim, né, que a sim. Isabela até ajudou. E eles estavam lá Uhum. expondo. Aí o pessoal que estava lá me encontrou lá, pediu um cartão e desde então a gente começou a falar. A única questão é que ela já ia franquear e ela contratou uma empresa no Brasil para ajudar na formatação que se chama Bittencourt, tá? Eu Certo. conheço eles e eles me conhecem também, né? É uma consultoria o que a gente faz aqui nos Estados Unidos, eles fazem no Brasil, tá? Uhum. Ajuda as empresas, então fez toda a parte de formatação. Participei de uma reunião com eles, ele mostrou toda uma planilha lá de como estrutura uma franqueadora. Aqui, no bate-olho, sei tudo aquilo que eles explicaram. Só acho que eles, por não estarem vivendo a realidade dos Estados Unidos, acho que exageraram em alguns números lá, né? Ela Uhum. entendeu e percebeu, e ela até lamentou, ela falou, se eu tivesse conhecido antes, não contratava a Bittencourt, né? Mas, Sim. enfim, a Cora já contratou, pagou e já fez um trabalho lá. A gente está adotando, mas ela contratou a gente também porque ela precisa de alguém nos Estados Unidos que tenha mais conhecimento jurídico, tá? Mas o Uhum. negócio, o faturamento não é muito alto,
mas dá para vender muita unidade, porque o investimento é muito caro também, investimento de acho que 60, 70 mil dólares. Não, desculpa. Certo. Ela tá pedindo que a pessoa apresente um pouco mais de 100 mil dólares, mas a gente acha que talvez a Tá. pessoa não vá gastar mais que 100, tá? Uhum. E aí eu vou começar a te envolver na Spanner também, porque tô achando que o perfil dela acho que bate um pouco contigo também, tá? Tá bem. Aham. Ela, ela, ela tem escritório, acho que tem três escritórios em Nova York, em Boston e na Flórida, mas ela fica em Nova York, Certo. tá? E eu percebo que ela é meio marqueteira. Se você depois eu vou mandar o Instagram dela, ela ganhou um monte de prêmio no Uhum. final do ano. Ela gosta de postar as coisas em rede social, tal. Então Entendi. ela é bem atuante na parte de divulgação do business lá dela, tá? Mas e ela já me indicou outro cliente para a gente também, uma pessoa que a gente deve tratar e cuidar bem, porque por ela talvez vai entrar outros clientes também, tá? Legal. Depois a gente fala um pouco depois, porque aí tá no começo, é legal você pegar, porque ainda a gente não. Vou dizer que não, eu tive uma reunião com o Matheus, mas mais porque ela queria passar material de treinamento e para o Matheus já pegar e desenvolver o material para pensando no futuro, na parte de treinamento e tal, tá bom? Tá. Bom, Paulista aqui, que é a linha 9 aqui. É, o dono chama-se Ivan, tá? Ele é um construtor, é uma Uhum. empresa de construção. Ele começou na área de Massachusetts, lá, que é Boston, tal, tipo de coisa, depois foi descendo, né? Foi até chegar na Flórida. Então, ele atende basicamente uns 8 estados que estão na costa leste dos Estados Unidos. E ele chegou num patamar de construir unidades como Starbucks, bancos, coisas do tipo. Então, ele já está com uma experiência muito grande nessa Uhum. parte aí. Ele é novo na área de franquia, mas ele quer pegar a construtora dele e fazer várias construtoras em várias regiões dos Estados Unidos, tá? Certo. É, quem estava atendendo até então, o Rodrigo, tá? Uhum. É, eu senti dele que ele gostaria de ter uma pessoa de atendimento mais sênior, por isso que eu tô achando legal ir para você, tá? Uhum. Para dar um atendimento mais. Uma pessoa, tanto você como o Matheus já são formados, né? Uhum. Então já tem uma outra postura, às vezes, né? Saber, não, estou sendo atendido por uma psicóloga e tal, e fica mais. Eu acho que ele vai produzir mais. Por isso que eu botei a Paulista para você, tá? Tá bem. O Rodrigo estava tentando marcar, mas você pode entrar direto no circuito e falar com ele, falar, Ivan, pode fazer, só para a gente recapitular. Ele é uma pessoa que contratou a Grace para fazer todo o marketing. De certa forma, o marketing dele está dentro da Promart, tá? Uhum. Ele participou da feira de Miami, fez um monte de material promocional aqui para a gente poder vender em franquia. Eu cheguei a atender uma pessoa que estava interessada, um tal de Rafael. O Rodrigo até sabe, eu acho que você poderia eventualmente pegar. Esse Rafael Uhum. que estava interessado falou que tinha um sócio que eu conheço também, que chama Daniel Gevô. Inclusive, a gente falou muito com ele por causa do Bilinkit. E que eu falei com ele já, até mandei o áudio ali no grupo, e o Daniel ainda não falou que não tinha interesse de entrar no momento, tá? Certo. Então, a ideia é, enfim, marcar uma reunião com ele o quanto antes para a gente poder estar atualizando, tá? Tudo Beleza. bem? Tudo bem, né? Bom, indo para a linha 14 aqui tem o Bilink, tá? Que você conhece bem o que é, Sim. né? O sistema, e aí a ideia, por que que eu coloquei aqui como um cliente a ser atendido? Porque na verdade nós vamos montar uma unidade no Brasil, né? Tem gente querendo Aham. montar em Tampa, e aí provavelmente vai precisar, e no final você sabe que a gente vai atender gente que é da nossa estrutura, que é a Isabelle e tal, esse tipo de coisa, né? E pessoas Sim. que já são membros e tal, para ajudar um pouco na, no desenvolvimento do business, né?
para virar franquia, né? Uhum. A ideia é pegar o mesmo modelo que a gente faz do Binic de levar para outras regiões, entendeu? Certo. Então, nós vamos ter um trabalhinho aí de poder desenhar e formatar, porque claro que o que vai impulsionar a gente a fazer isso é a gente interessado em fazer, que é o caso do Leandro, né? Uhum. E tem o caso do Walter também, que quer montar lá em Tampa, e aí a gente vai ter que começar a atender eles, tá? Legal. Mais ou menos isso. Inclusive é um negócio que também, claro que a gente quer que vire um business, né? Que também gere resultado, recurso, que vai ser interessante da empresa para nós e para vocês também, porque vão ser remunerados em função dessa expansão. Uhum. É, mas, enfim, vamos, eu vou falar para a Beli, a gente vai começar a envolver esses outros interessados, né, para a gente poder desenhar. A Beli que está cutucando mais o Leandro, mas Uhum. eu vou botar você um pouco junto lá para poder ajudar a coordenar isso daí também, tá? Show. Uhum. E, por fim, na tua coluna aqui tem a Vitality Spa, tá? Ele foi um dos primeiros clientes da gente. Ele surgiu em 2018, mais ou menos, tá? Já está Uhum. fazendo uns 6, 7 anos que a gente está com eles. Eles, inclusive, no momento que eu tive de maior dificuldade, foi 2020, que meu visto foi negado, eles se ofereceram para dar ser patrocinador, né? Ser sponsor do meu visto. Eu consegui ser Uhum. aprovado por eles. Então, tem uma relação de gratidão com eles também, né, de Sim. ter me ajudado. Só que eles estão passando por um momento um pouco difícil. Eles chegaram a desenvolver toda a documentação, eles chegaram a ter 4 unidades teoricamente franqueadas. Eu só acho que o único problema que eles tiveram, porque eu me ofereci em vários momentos, porque teve um momento depois, logo na virada, que eu fui contratado por uma empresa de vending machine aqui em Orlando, até que eu me mudei para Uhum. cá. E digamos que eu me afastei um pouco delas. Mas elas também, ao mesmo tempo, elas queriam tocar sozinha a franqueadora. Mas eu acho que não significava que elas não poderiam eventualmente falar comigo. Em alguns momentos ela falava comigo, cheguei a apresentar gente que estava interessada em investir. Em alguns momentos já trouxe gente ali. Cheguei a atender uma que ainda é franqueada, que é a tal da Roberta, tá? Mas eles tiveram mais 3 franqueados aí, 3 pessoas que seriam franquias, né? Teve o Breno e a Larissa, numa região lá de Miami. Teve o Neymar, que tem uma clínica chamada MedStation, que montou uma unidade lá dentro. Teve também eu esqueci o nome de uma dentista, que ficou em Lighthouse Point, que é uma outra região aqui também. Chegou a ter 4 unidades. Bom, conclusão. Desfizeram o contato com a dentista, desfizeram o contato com o Neymar, acho que desfizeram o contato com o Breno, só tá com a Roberta, tá? Aham. E não bastasse isso, elas não conseguiram entrar no acordo no ano passado com onde elas tinham o, o consultório principal delas, né? Que é tratamento a laser, tá? Vitality Spa, né? Uhum. E aí elas tiveram que sair de lá e foram para uma outra sala de atendimento, que uma espécie de cowork de beleza, que é esse esquema da moda salão aí. Lembra que numa das reuniões eu falei, né, de um cliente nosso, Aham. que são várias salinhas que ele loca, Salinho, sim. isso, ela tá no, não sei se chama loft, salão, é um modelo parecido, né? Que elas alugaram uma sala. Ou seja, elas Uhum. diminuíram o tamanho, até não tem nenhum problema também, que elas continuam dando atendimento do mesmo jeito, né? Numa Uhum. sala de estética e tal. Mas elas tinham uma loja com mais área de atendimento, e não só mais área de atendimento, como elas tinham também a parte de, digamos assim, outras salas que elas alugavam para outros profissionais. É como se elas fossem a moda salão em menor escala. Uhum. Elas com 2 salas, com mais 3 salas que elas alugavam para outras pessoas, né? E aí elas tiveram que Certo. sair desse local, não chegaram no entendimento e aí ficaram magoadas, chateadas, estão passando por um momento ali meio difícil de transição. Elas, na realidade, há 2 anos atrás, eu trouxe um investidor que a ideia era vender até uma parte da empresa delas, mas aí acabou não dando certo. Ele queria uma parte maior da empresa delas, elas quiseram dar, enfim, acabou não dando negócio, Uhum. tá?
E aí agora elas estão, eu sinto que elas estão um pouco até precisando até mais de suporte nosso agora, nesse momento. Até para se localizar melhor e ver para onde a gente vai. Em alguns momentos cheguei a comentar com a Beli para conversar com elas, para participar de algumas feiras que a gente fez, elas não quiseram, também por receio, contenção de despesa, coisa do tipo, né? Aham. E aí ela, tá no momento aí da gente entrar novamente, conversar com elas e tentar ver qual o caminho que a gente poderia dar. Eu tenho certeza que elas Sim. estão abertas a franquear, elas estão Uhum. esperando que venha aí alguma solução de algum investidor que possa entrar no negócio delas. A gente precisaria pensar junto aí, talvez, num caminho. Talvez até esse pessoal que trabalha com banco, né? Poderia eventualmente ajudar numa linha de crédito com alguém que tivesse interessado, né? Que não tivesse tanto capital, mas montasse uma unidade delas, né? Com um pouco mais de recurso, alguma coisa do gênero, Sim. né? Aham. Então é isso que é o resumo da Vitality. É a mesma coisa, precisaria marcar reunião também com a Miriam, com a Sheila. A Sheila que tem ficado mais no escritório, no consultório, mas precisaria marcar com elas para a gente bater um papo, saber como Uhum. poderia direcionar e ajudar elas, principalmente, tá? Tá. Então, em resumo é isso aqui do seu lado. No decorrer do tempo, depois nas outras reuniões, conforme for colocando, a gente vai apresentar. Eu vou botar, inclusive, no grupo dos leads lá, talvez algumas referências de todas essas operações, pelo menos pra vocês darem uma olhada também, estarem a par. Aí, conforme eu Uhum. for te envolvendo, a gente vai falando também de alguns clientes. Mas eu devo te envolver nessas 6 operações aqui, Tá tá? ok. E aí, a Financeira, Lotus Next, Banner, Paulista, e essa eu vou te passar um pouco mais de dados. Uhum. Perfeito? Beleza. Então tá joia. Aí eu vou entrar daqui meia hora também, outra reunião com a Beth, aí a gente. Depois a gente volta, porque todas as reuniões é de Marte também, né? Você, Tem, aham. você consegue participar? Tudo bem? Eu acredito que sim. Tá bom. Vou tentar, né, pelo menos as do Do Blink. marketing, né? Tá. Aham. Eu- Tem Marte hoje, Marte Blink. porque a mais importante sua era justamente a questão dos contratos do Bilink, que está no meio da tarde, alguma coisa assim, né? É, sim, é E, essa te- que eu coloquei também e aqui. teria as negociações da Promart, que na realidade a gente talvez passe por essas coisas, que seria, acho que as mais importantes. Se você puder participar também na de Marte, também é. Não, se você puder participar de todas que eu te convidei, será ótimo, porque a gente atualiza Sim, lá, sim. tá bom? Tá bem. Tá bom, então. Obrigado, viu, Carla? Até daqui a pouco. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.